Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta, né? Para dar continuidade a essa série de mensagens do conflito entre carne e espírito. A gente já falou muita coisa aqui, querido. Se você está chegando aqui agora, eu te peço encarecidamente, volta lá no primeiro vídeo, vem acompanhando, invista tempo, sabe, na tua vida espiritual, se alimente espiritualmente desses vídeos. A gente produz com muito carinho para você, porque não vai ter como, você não vai entender se você pegar aqui, vai pegar pelo meio do caminho. Tá bom? Então, a gente chegou à conclusão, né? A gente falando, né, de toda essa questão de homem espiritual, homem carnal, homem interior, homem exterior, carne, espírito, natureza celestial, natureza humana, sabe? Mentalidade da carne, mentalidade do espírito, inimigas entre si, falando dessa guerra, falando e tal. E agora a gente chegou à conclusão no último vídeo, né? Que tudo isso é uma guerra na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar, nos nossos pensamentos. É aí que acontece a guerra. Né? Então deixa eu te explicar. Né? A gente tem uma maneira de pensar, uma mentalidade muito adaptada às coisas que a gente vive nesse mundo. Então quando a gente vem para Jesus e a gente entrega agora a nossa vida a Jesus, a Bíblia chega a dizer que nós devemos ter ou temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a palavra de Deus. Então você vai pegar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver. A Bíblia é a mentalidade do Espírito. A Bíblia, sabe, é essa mentalidade do Espírito que confronta diretamente a mentalidade desse mundo, que é a mentalidade da carne. Sabe? Então agora que a gente começa a se alimentar da palavra de Deus e a gente tem o Espírito em nós e essa palavra está em nós, essa palavra permanece em nós, a guerra começa. Porque a gente tem a palavra, a gente sabe que a palavra é a verdade e muitas vezes ela confronta a nossa própria maneira de viver e de pensar. Então o que a gente tem que fazer para poder vencer esse combate? Né? É o que agora, né, a gente saindo do capítulo 8 do livro de Romanos, a gente vai lá para o capítulo 12, no verso 1, que diz o seguinte, o mesmo apóstolo Paulo, né? Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Cara, então Paulo aqui, nesse versículo aqui, cara, ele está dando uma receita poderosa. Lembra do homem interior? Lembra do homem exterior? Lembra? Dois homens? Paulo ele está falando para eu me oferecer. Se ofereça. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, se ofereça. Como que eu vou oferecer a mim mesmo? Paulo está falando que o meu homem interior tem que oferecer o meu homem exterior, a minha carne, em sacrifício vivo. Então eu tenho que decidir sacrificar a minha carne. Então a vida com Deus, a vida no Evangelho, é uma vida sacrificial. É uma vida, lembra lá que eu falei, levar para a cruz? Carrega a cruz, negar a si mesmo. Lembra que eu falei de mortificar a carne? Crucificar a carne, mortificar a carne aqui, fala em apresentar em sacrifício. Sacrifício é morte aqui também. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Está falando isso aqui, está falando de relacionamento com Deus. Como que eu vou apresentar o meu homem exterior a Deus? Em oração. Está falando de relacionamento com Deus. Esse versículo aqui fala de conversão, de relacionamento com Deus. O meu homem espiritual apresentar diariamente, constantemente, o meu homem espiritual apresentar o meu homem exterior, o meu homem carnal diariamente a Deus, como sacrifício vivo. Ir para a cruz todo dia, eu já falei sobre isso aqui. Esse é o segredo de eu vencer, é o primeiro segredo. Através de um relacionamento vivo com Deus, eu me apresentar, eu fazer morrer. Como que eu faço isso? Fortalecendo o meu espírito na minha comunhão com Deus. Lembra? Pelo espírito fazer morrer os atos do corpo. Lembra disso lá em Romanos 8? Então, Romanos 8:13, é isso. No meu relacionamento diário com Deus, na minha comunhão com Deus, o meu espírito ele vai sendo fortalecido de maneira que nesse momento eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo. Eu me ofereço em sacrifício vivo, eu vou matando a minha carne no relacionamento com Deus, no relacionamento vivo com a pessoa de Deus, com o Espírito Santo, num relacionamento vivo com o Espírito Santo. Então, é o que eu coloquei aqui só para você entender. Lá em Romanos 8:13, a gente falou de fazer morrer os atos do corpo.
Em Romanos 12:1 agora a gente fala em apresentar o corpo em sacrifício vivo. E lá em Gálatas 5:24 a gente falou de crucificar a carne e seus desejos. Você percebe? Todos os textos que nós usamos até agora, eles não excluem a importância de eu e você tomarmos uma decisão de morrer. Cara, não adianta. A carne, ela só vai ficar no lugar dela se eu quiser colocar. Mas se eu der vazão a ela, não vai dar certo. Eu tenho que tomar a decisão de morrer. Eu tenho que tomar a atitude de morrer. E isso cabe a mim. Uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus, eu preciso entender o que está lá, né, em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou no meu lugar. É uma decisão diária que eu tomo, queridos. É isso. Só assim eu vou conseguir prevalecer, decidindo matar a minha carne todo dia, fazer morrer os atos do corpo, apresentar o corpo em sacrifício vivo e crucificar a carne e seus desejos diariamente. É fácil, não é, mas é possível através de um relacionamento vivo com a pessoa do Espírito Santo. Tá bom, queridos? Então fica com essa palavra no teu coração e no próximo vídeo a gente dá continuidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.